Olá, gente, eu sou Koji Muto, seu consultor de compra e venda de imóveis, conhecido como Shachou, CEO da imobiliária JI Consulting. Muito obrigado por sempre você estar assistindo. Hoje eu vou falar a continuação do tema falência pessoal. E essa é a parte 3. Pode ganhar dinheiro, né? Até pode ganhar dinheiro com a falência pessoal, né? Pode até ganhar dinheiro. Claro que assim, é limitado para o caso de falência pessoal com casa, ok? Com casa. Quando você tem bastante dívida, né? Assim, não é só casa, tá? Assim, é só a casa, você, na verdade, muitas vezes não precisa decretar falência. Agora, muitas vezes, porque as pessoas estão decretando falência? Porque, além da casa, colocou um monte de coisa. Colocou painel solar. Sim, eu falo assim várias vezes, tá? Eu vou continuar falando. Não adianta, não vale a pena colocar. Depois de colocar 10 anos, vai entender o que estou dizendo. Por que não vale a pena? Ok? 10 anos, tá? É importante, se você já tem painel solar, então antes de completar 10 anos, sim, kit, né? Melhor pagar grande parte. Ou juntar dinheiro para poder pagar de vez. Ok? Importante isso. Muito bem. Bom, se as pessoas estão decretando porque colocou garagem, painel solar e assim para poder pagar as dívidas de casa e sim, tirou do dinheiro do cartão de crédito. Tanta gente, às vezes, sim, está devendo mais de 40 milhões. Às vezes encontramos pessoas que estão devendo mais de 50 milhões, 60 milhões de ienes. Uau, muita coisa, né? Isso tudo começou com a casa e assim, se fosse apenas a casa, não seria, né, muita coisa, mas colocou as melhorias e então estão sofrendo com pagamento. Bom, bom, este vídeo é para informar você ou seus amigos, seus conhecidos, ente querido, para se livrar, para viver melhor no Japão, ou pelo menos assim, quer resetar a vida para recomeçar, para começar de novo. Muito obrigado por você estar compartilhando esse vídeo, muito obrigado por você se inscrever neste canal, ou você dar uma curtidinha nessa página, muito obrigado por isso. Falo sobre isso, pode até ganhar dinheiro com falência pessoal, com casa, ok? Na verdade, esse assunto eu fiquei com dúvida se eu falo ou não, mas eu entendo, eu vejo como minha missão de ajudar os brasileiros, os latinos que estão no Japão para viver melhor. Então, não é só assunto de casa. Então, eu falo vários assuntos. Mas, como eu sou dono de uma imobiliária, eu falo, claro, né, sobre imóveis. Então, se você não tem nada a ver com o assunto, não precisa assistir. De qualquer maneira, muito obrigado por estar torcendo. Obrigado. Eu falo assim, duas categorias de licença no Japão: Bengoshi e Shihoshoshi. Essas duas categorias podem ajudar você a decretar falência. Você não precisa usar nenhum profissional para decretar falência. Se você sabe ler, escrever muito bem e saber arrumar documentos, é muito difícil, tá? Se não é simplesmente saber ler, é que japoneses também não sabem fazer isso. Por isso acaba pedindo para Bengoshi ou Shihoshoshi. Shihoshoshi é conhecido como escrivão. Mas pode fazer a falência pessoal no seu lugar. Okay. Até assim como muitas coisas, dívida até 1.400.000 é permitido negociar no seu lugar, é permitido. Decretar falência também é permitido fazer, não importa o valor da dívida, muita coisa assim, não é empresa, assim, falência pessoal. Pode fazer, pode ajudar você e até cobra mais barato do que muitos bengoshis. Tem shihoshoshi que cobra caro, né? Mas tudo bem. Em geral, Bengoshi cobra mais caro. Mas eu coloquei círculo, maru, né, para Bengoshi e batsu para Shihoshoshi. Por quê? Porque nesse assunto de fazer sobrar dinheiro, Bengoshi é muito melhor. Bengoshi sabe. E no total que você tem que pagar também vai ser menos para esse processo. Sabe por quê? Porque esse processo você, querendo ou não, o juiz
o tribunal leva seu caso para Kansai Jiken. Kansai Jiken é falência com bens. Né? Assim, às vezes pessoas falam assim, processo difícil. Eu que estou falando, né? Assim, processo difícil. Outro é processo fácil. 98% dos brasileiros que decretam falência vai para processo simples. Mas tem essa técnica. Se você quiser simplesmente perder imóvel ou zerar as dívidas, não tem problema, você não precisa passar por isso. Pode pedir para Shihoshoshi ou Bengoshi e assim, deixa eles fazerem alguma coisa para ficar zero de qualquer maneira, assim, com um processo simples, não esse processo. Mas para sobrar dinheiro, tem que passar por este processo. Não tem outra alternativa. Ok? Falência com bens. E o custo, né, assim, custo de advogado normalmente, Bengoshi é mais caro, cobra mais caro, Shihoshoshi cobra mais barato. Agora, quando o processo entra no Kansai, falência com bens, Bengoshi, assim, o acréscimo, esse é o valor do acréscimo. Para Bengoshi você paga a partir de 200 mil ienes. Por quê? Porque tem combinação entre Bengoshi Kai, Associação de Bengoshi, e o tribunal, e que nesse caso o tribunal pode dar ajuda de 200 mil ienes. É por isso, na verdade, era para pagar 400 mil ienes. Você paga mais apenas 200 mil ienes. Pode aumentar esse valor, aumenta dependendo da quantidade dos imóveis, ok? Quantidade dos bens. Agora, Shihoshoshi não tem esse mérito, então tem que cobrar. No caso, ele não cobra, ele simplesmente assume, recebe dinheiro ou manda você depositar em tal conta esse valor. Né, indo para esse processo. Agora você vê, né, assim, esse sensei se está cobrando muito pouco, tudo bem, eu estou por isso assim, no total eu estou ganhando, bem, não estou pagando muito, dá jogo nesse caso. Sim, mas qualquer coisa, tá, gente? Eu posso apresentar os advogados, né, assim, da região, não sei, assim, claro que é região limitada, se for muito longe não tem como, mas pelo menos Aichi-ken, Mie-ken, Gifu-ken, Shizuoka-ken está dentro do nosso alcance, então eu posso estar apresentando, não cobro nada para apresentar, ok? Apenas apresento, quer dizer, eu tenho ajudado muito, né, muitos casos, muitas pessoas, ok? Mas tem que satisfazer 4 condições para sobrar dinheiro, para ganhar dinheiro, você tem que satisfazer certas condições, 4 condições. Primeiro, condição número 1, é que o valor da casa é maior, tem que ser maior do que o valor do saldo do financiamento. Por exemplo, casa vendendo hoje é 25 milhões, mas o que deve, na verdade, é 20 milhões. Esse é maior, tá? Então, entenda, tá? A casa quer dizer, vale mais do que a dívida. Nesse caso, tem primeira condição para satisfazer isso, tá? A diferença é, assim, claro que tem maior é melhor, né? Assim, ideal é mais de 2 milhões de diferença, tá? Muitas vezes isso acontece, vou explicar isso depois, tá? Então, primeiro faça a sua avaliação, faça uma avaliação, e se você está pensando, está muito difícil continuar pagando, assim, estou pensando em decretar falência, então, por favor, entre em contato comigo, mas dependendo da região também, né? Se for muito longe, não dá, eu sempre falo isso, né? Assim, como nessa Kanto, eu só vou até Kanagawa ou outros lugares, infelizmente eu não posso ir tão longe, né? É a parte assim, para leste até Osaka, leste não, né? Para oeste até Osaka eu posso até ir, mas mais do que isso, gomenasai, desculpe, né? Assim, fora do nosso alcance, tá? Ok? E a segunda condição, não ter muito atraso de pagamento do financiamento de casa. Isso é porque atrasando, por exemplo, UFJ, atrasando 4 meses, porque não atrasando 3 meses, você já seu caso assim já está indo para outro setor, quer dizer, o banco já manda intimação, ultimato, e sim, depois disso, depois de 4 meses, já vai para o Hoshou Gaisha, a empresa garantidora,
né? A empresa garantidora paga para o banco e assim eles cobram. E já não tem nada a ver, esse processo já ficará totalmente diferente. Então, antes de acontecer isso, tem que resolver, ok? Se é para decretar falência para não sobrar dinheiro, não tem problema, tá? Ok? Mas quer que volte algum dinheiro, tem que fazer isso. Não tem muito atraso de pagamento do financiamento de casa, porque indo para outro setor, ou assim eles começaram a colocar um juro muito alto, esse juro muito alto é 14,6% anual. Então, é muita coisa. Depois de acontecer isso, então, a sobrar dinheiro, na verdade, praticamente será impossível. É muito difícil. Ok? A terceira condição para satisfazer é não ter confisco na casa. Assim, sobre o confisco eu fiz outros vídeos, né? Assim, que tem que tomar cuidado com confisco na prefeitura. Confisco, o que é isso? Assim, prefeitura, assim, imposto atrasado. Imposto atrasado, sim, prefeituras podem confiscar, colocar confisco na casa. Assim, a palavra é difícil, né? Confisco. Quer dizer, isso significa que indiretamente, a prefeitura está segurando o seu dinheiro. Quer dizer, que qualquer coisa assim, vendendo assim para tirar dinheiro, em vez de tirar dinheiro, eles tomam esse dinheiro, automaticamente pode tomar esse dinheiro do lucro. Claro, assim, de qualquer forma, assim, esse confisco dificulta muito, tá? Dificulta muito. Se o valor assim, é valor menor que 500 milhões, ainda tem como resolver através da venda. Ainda tem como, né? Ainda tem como. Mas, de qualquer maneira, isso tudo tem a ver com o valor atual da casa, né? E o valor da dívida. Tem muito a ver com isso, ok? E a quarta coisa para satisfazer, claro, isso é ter muitas outras dívidas, né? Assim, se não tem essas dívidas, basta você vender, né? E quitar tudo, não precisa decretar falência. Lógico é isso. Agora, tanta gente pensa em decretar falência, por quê? Porque tem outras dívidas, certo? Não é só da casa. Tem muitas outras dívidas, painel solar, ordenca, garagem, etc. Tem muito. Cartão de crédito está estourado e não tem como. E nesse caso, assim, tá difícil, né, gente? Tá difícil. Se você está nessa condição, eu queria dizer, está satisfazendo, assim, por favor, entre em contato comigo. Assim, eu quero conversar, eu quero dar dicas, tá? Onegai shimasu, né? E você que está pensando assim, está muito difícil para continuar pagando também, e talvez não esteja satisfazendo essas condições, mas de repente nós podemos avaliar, eu posso avaliar gratuitamente, ok? Então eu vou colocar link de avaliação gratuita rápida, para ver mais ou menos quanto vale, né? Sim, eu digo assim, pessoa, por exemplo, a casa, você comprou casa, construiu casa, pessoa que construiu casa normalmente não consegue fazer isso, mas de repente você comprou casa pronta e você tem dificuldade de pagar ou quer ir embora para o Brasil, né? Tanta gente pensa assim, vou decretar falência. Não, gente, não precisa decretar falência. Você vende e pode ir embora. Ou vende e você recebe dinheiro, algum dinheiro de volta. Assim, tem várias maneiras. Eu posso fazer um cardápio melhor, né? Eu posso estar orientando, posso estar dando dicas, ok? Posso estar dando dicas quanto à resolução do problema de casa, o problema de financiamento de casa. Eu posso dar muitas dicas. Agora você está com muita dívida, financiamento, outras coisas. Se essas dívidas têm a ver com a melhoria da casa, né? Você colocou painel solar, você colocou garagem, cerca, o do deck muito grande, por exemplo. Isso, né? Isso de qualquer maneira acrescenta valor da casa. Só que essas financiadoras não hipotecam a casa. Não hipotecam a casa. Então, tem chance de, na ocasião de decretar falência, você receber alguma coisa de volta. No caso, assim, até ganhar, na verdade, porque você não pagou isso, mas até ganhar, assim, uma certa maneira de dizer, né? Assim, vamos ver exemplo. Por exemplo, eu dou exemplo de uma lista dos credores aqui, porque para decretar falência, você tem que fazer, quer dizer, o advogado que faz, né? Mas esse é um exemplo, por exemplo, é coisa bem simplificada. Por exemplo, essa é a lista de credores, né? Assim, primeiro de tudo é casa, casa que pesa mais, né? Por exemplo, o Flato 35 hipotecou a casa, colocou hipoteca na casa, mas outras dívidas, né?
documentação, por exemplo, quando comprou casa, assim, por exemplo, seja Orix, seja Kashiwabara, seja Aruhi, não colocou hipoteca. Ou Apulus, né? Muitas vezes é Apulus, né? Eu falei Aruhi, mas é Apulus, na verdade. Ou seja, Orix, ou seja, Apulus, esses lugares fez separado do Flat Sanjugo, né? Mas, assim, para você que é consumidor, claro que sim, parece que está junto, né? Assim, eu tenho 3 financiamentos de casa, né? Mas 2 estão hipotecados muitas vezes, mas um não está hipotecado. Um não colocou hipoteca, não colocou casa como hipoteca, né? Não penhorou. Então, é livre, num certo sentido. Ok? Isso que e painel solar, Orico, Ordenka, Sedina, que é antigamente a Jax, né? E cartão de crédito, por exemplo, né, está estourado. Isso tudo, na verdade, vai ser zero, incluindo o caso, assim, sua dívida vai ser zero se decretar falência. Agora, mas antes de você ir para advogado, seria bom você falar, ou se você já está indo para advogado, seria bom dizer que assim, eu tenho imóvel, eu gostaria de vender esse imóvel através de alguma imobiliária. Sim, aí talvez o advogado vai respeitar a sua opinião. Agora, se você vai, assim, vem logo assim, me consulta, eu posso indicar o advogado. E já falo sobre isso, que assim, que se o advogado assim faça desse jeito, que é melhor para esse cliente, né? Eu dou dica, porque é permitido pela lei. Permitido pela lei, sim, e dá para aproveitar. Agora, sim, você indo diretamente para advogado, e se não colocar nada, nenhuma imobiliária, e simplesmente assim, advogado, ok, então a credor está dizendo que vai colocar a casa no leilão, né, assim, você pode morar a casa, se quiser até aparecer algum comprador, assim, né, falando isso, ok, mas não vai sobrar dinheiro, tá? Nesse caso, não vai sobrar dinheiro, ok? Sim, qualquer coisa assim, seria bom consultar sempre, né? Assim, se pode mandar mensagem em inbox, assim, meu caso, será que dá jogo? Posso usar isso? Será? Né? Ok? Sim. Resumidamente dizendo, né? A casa, por exemplo, casa vale, por exemplo, total de dívida é 30 milhões, mas assim, casa vale 25 milhões, por exemplo, né? Deve para Flato 23 milhões. A diferença é 2 milhões, né? Mas para desfazer da casa, né, para vender casa, né, tem que pagar as documentações, né, para vender, certo? E quitar o e vender e quitar o financiamento. Ainda sobra mais ou menos 1 milhão de ienes, né? 1 milhão de ienes, ok? Significa que esse milhão de ienes, esse valor da casa, 25 milhões. Talvez porque tem painel solar, porque casa é Ordenka. Ordenka, na verdade, assim, tem casa que não acrescenta valor, na verdade, tá? Mas tem painel solar, o garagem, essas coisas, aquela garagem forte, chique, de repente, assim, isso é válido. Só que assim, o tribunal não quer saber nada disso, tá? O credor também não pode colocar isso para acrescentar valor da casa, não pode exigir isso. Então, a casa, na verdade, vale, por exemplo, 20 milhões, mas por causa dessas melhorias, a casa está valendo 25 milhões. De repente, isso pode acontecer, né? Porque está devendo 25 milhões. Na verdade, assim, está valendo 25 milhões, né? Sim, desculpe. Bom, tudo bem. Por causa das melhorias, a casa está valendo mais do que a dívida para o Flato Sanjugo. E nesse caso, uma maneira é vender casa no processo ou antes do processo. Né, vender casa e fazer sobrar dinheiro e levar esse dinheiro para pagar para o advogado e colocar, tem que depositar primeiro, tá? Na conta do advogado, tem que levar para o advogado de qualquer maneira, não pode assim guardar dinheiro e decretar falência, não, isso não pode fazer isso, tem que fazer sempre colocar um administrador, tem que declarar tudo direitinho, sem mentira, sem esconder nada, tá? Ok? E fazendo tudo legalmente, né? Ainda sobra 1 milhão de ienes. Agora sim, aqui é ponto, tá? Mas Muto-san não vai perder esse 1 milhão se eu vou ter que entregar para advogado, né? Agora, a lei fala, os falidos que está fazendo processo de falência pessoal, é permitido possuir até 990 mil ienes, 99 万円. 99 万é permitido guardar, ficar com esse dinheiro. Então, uma vez você entrega para o advogado, mas quando terminar o processo tudo, se não acontecer nada, assim, seu índole está tudo, se você é uma pessoa integral, não está mentindo, não está escondendo, então vai devolver esse dinheiro, até 990 mil ienes, ok? Acredito que isso vai ser um pouco menos, né? Porque tem gastos, outros gastos, mas de qualquer maneira, vai sobrar dinheiro. Né?
na verdade, esse dinheiro é gerado por causa das outras dívidas, painel solar, ou você fez melhoria da casa, por isso assim, casa vendeu mais caro e entrou dinheiro para você. Então, na verdade, dinheiro não é seu. Dinheiro é da dívida. E quem está chorando é Cedina, ou de repente Orico, Apple, vocês estão chorando. Mas você pode receber esse valor, tá? Ok? Sim, coisa não é tão simples, tá? Coisa não tão simples. Mas, recentemente, duas famílias passaram por isso. Né? Se vendeu casa, decretou falência, ficou zero de dívida e recebeu de volta o dinheiro que depositou, assim, grande quantia, ok? Quem tem imóvel pode fazer sobrar dinheiro, dependendo do valor atual do imóvel. Essa é a conclusão. Com certeza que muita gente não sabia disso. Então compartilhe esse vídeo, assim, passe essa informação para seus amigos que estão sofrendo. Assim, tem uma melhor maneira para desfazer. Gente, muito obrigado por assistir. Ficou muito extenso, né? Assim, novamente eu falo, né? Assim, renegociação de financiamento, essas coisas, eu não atendo. Eu sou dono de uma imobiliária. Me trate como corretor de imóveis, mas não é corretor de financiamento, tá bom? Imobiliárias não são financiadoras, ok? Eu trabalho como imobiliária, ok? Eu sou Koji Muto. Muito obrigado por sempre estar assistindo. Seu consultor de compra e venda de imóveis. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.